Podemos abrir a sala? Podemos. João, o senhor quer mudar o nome do senhor? Porque o senhor está com o nome do Paulo, do João. As pessoas estão entrando agora. Muito boa noite. Estamos aí começando mais um encontro. Hoje, dia 8/8, né? Uma data bonita, eu gosto, porque é aniversário de uma das filhas. Peters aqui conosco, em Brasília, né, Padre Eduardo? Brasília, isso. Bom, eu hoje falando do Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, mas de Brasília. Bom, como já estamos aí com 20 horas e 4 minutos, eu já vou começar com os agradecimentos. Então, em primeiro lugar, né, agradecer a Deus aí por esse momento, de estarmos aí reunidos virtualmente, né? Agradecer ao Padre Eduardo Peters, que é o nosso diretor espiritual da DCE Brasília, Associação de Dirigentes Cristãos de Empresa, a Gigi Cavalieri, que é presidente do Conselho da DCE Brasil, foi presidente da DCE São Paulo, presidente até dezembro do ano passado da Uniapac, a DCE latino-americana, o pai da Gigi, do Sérgio Cavalieri, que é o atual presidente da DCE Brasil, foi um dos fundadores da DCE no Brasil, em São Paulo, né, com alguns empresários. Obrigado pela sua presença, Gigi. Queremos agradecer também aos diretores e conselheiros associados da DCE Brasília por estarem participando aqui dessa webinar, e aos demais convidados, né, através dos associados, através dos diretores, conselheiros, né, e como se tornou uma palestra virtual, também foi espalhada aí para outros diretores e presidentes da DCE de outras regionais do Brasil. Já Bom, temos só gente de para ver. Caxias do Sul, viu, João Carlos? Ótimo, obrigado, Estamos aqui, né, pessoal desde de que a Caxias DCE de do Caxias do Sul Sul. tem uma representante aqui. Boa noite. Boa noite. Bom, só para a gente organizar, ao final da palestra ou ao longo da palestra, quem tiver alguma pergunta pode colocar no chat, né? E quando terminar a palestra, eu vou passando para o Padre Eduardo, né? Pelo menos as primeiras perguntas que forem feitas, né? E depois, quem quiser ter mais informações da DCE Brasília e até da DCE Brasil, eu vou deixar o meu contato. Eu sou o João Carlos, presidente da DCE Brasília, e vou deixar meu contato também no chat para qualquer informação. E quem quiser fazer parte da lista de transmissão da nossa DCE Brasília, será muito bem-vindo. Então, Padre Eduardo Peters, ele é o vigário geral da Arquidiocese de Brasília. Durante muitos anos foi professor do Seminário Maior Nossa Senhora de Fátima e também reitor por muitos anos, né? Atualmente, ele é o pároco da paróquia Nossa Senhora, da paróquia Mãe da Divina Misericórdia, aqui em Brasília, na Asa Norte. Você gostaria de falar alguma coisa, Gigi, só para complementar? Obrigada, João, pela oportunidade. Parabéns aí por mais essa iniciativa. Sejam todos muito bem-vindos e que seja aí um encontro muito inspirado, né? Que o Espírito Santo, eu costumo dizer, Padre Eduardo, que assim, o Espírito Santo ilumine, né, quem vai falar e que abra os ouvidos de quem vai escutar, porque não adianta também só falar se o outro não está disposto É. a receber, né? Então, que seja aí uma via de mão dupla. E obrigada, Padre Eduardo, por aceitar esse convite aí do João Carlos. E sejam todos muito bem-vindos. Obrigada, João Carlos. Está com a palavra, Padre Eduardo. Então, boa noite a todos. Me escutam, né? Bem? Jóia.
Boa noite a todos. Eu sou o Padre Eduardo, né? Como o João falou, sou padre da Arquidiocese de Brasília, né? Hoje o vigário-geral da Arquidiocese, também é pároco, né? Da Paróquia Mãe da Divina Misericórdia. E até começo me desculpando, essa palestra deveria ser presencial, mas por conta de uns empenhos com a PUC do Rio, eu precisei vir a Campo Grande. Então, estamos fazendo online para que, né, possa acontecer sem a mudança da data, mas acredito que também foi uma oportunidade, né, de abrirmos o espaço para outros tantos, né, poderem participar virtualmente. Às vezes aí a providência encontra aí seus caminhos, né? E hoje vamos continuar a conversa, né, que começamos na introdução à doutrina social da Igreja. Como temos pessoas que estão começando conosco nesse encontro, vou passar rapidamente por aquilo que conversamos no nosso último encontro e focar nos princípios da doutrina social. E a partir daí também abrir um diálogo, né, sobre isso, né, para que nós possamos também amadurecer juntos esses temas tão importantes também para a nossa vida de cristãos, né? Eu vou compartilhar, então, vamos ver se funciona aqui, compartilhar os slides para que a gente possa aproveitar. Vocês visualizam aí, né? Bem, então, vamos então tratar hoje de doutrina social, né? Dentro da perspectiva da doutrina social da Igreja, nós podemos nos perguntar, né, o que é doutrina social da Igreja? A doutrina social da Igreja é um conjunto de ensinamentos contidos na doutrina da Igreja Católica e no magistério da Igreja, constante de numerosas encíclicas e pronunciamentos dos papas inseridos na tradição multissecular e que tem suas origens nos primórdios do cristianismo. Então, fiquemos com isso, né? Um conjunto de ensinamentos, e por isso, então, é uma doutrina que está dentro, né, da nossa experiência de igreja, e o magistério é esse fiel intérprete que, da revelação e da tradição, nos fala de questões sociais, né? Existe na Sagrada Escritura uma doutrina social? Rapidamente podemos dizer que existe. O Evangelho de Mateus traz essa questão, né? Quando chegaram a Cafarnaum, os que cobravam o imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: paga sim. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou tributos de quem? De quem? Do próprio povo ou dos estranhos? Ele respondeu: dos estranhos. Logo, o próprio povo está isento, retrucou Jesus. Mas para não escandalizar essa gente, vai até o lago, lança o anzol, abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali, ali encontrarás uma moeda valendo 2 vezes o imposto, paga e entrega a eles por mim e por ti. Mateus 17, 24 e 27. Então, Jesus está inserido dentro desse universo onde existem questões sociais. A igreja, ela está dentro desse contexto, o evangelho está dentro desse contexto. Quando olhamos para a experiência de Jesus, nós vamos encontrá-lo discutindo com facções, fariseus, saduceus, herodianos, né? Todos eles com pensamentos e posições ideológicas, políticas e também religiosas. De modo que Jesus não está alheio a esse mundo da política e nem alheio a essa questão social. Existe uma outra citação que também, Mateus 20, 20 a 28, que também fala a respeito dessas relações sociais, mais uma de Mateus 20, 22, 15 a 22, né?
em que também se fala de pagar o imposto a César, e Jesus diz: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, esses temas estão dentro da Sagrada Escritura, Jesus está inserido dentro desse contexto, de modo que a questão social, né, ela não está desvinculada da questão religiosa e não está desvinculada do Cristo. Existem alguns movimentos, né, até mesmo dentro da igreja, que acreditam que não se deveria tratar da questão social religiosamente falando, né, como se a religião não tivesse que tratar de questões sociais. Mas a própria fé da igreja é, por natureza, uma experiência comunitária. Enquanto experiência comunitária, ela então diz respeito às relações humanas e diz respeito à questão social. Tudo aquilo que diz respeito à salvação dos homens diz respeito à igreja e diz respeito, então, também à sua missão de salvação. Então, a igreja não só pode, como deve tratar dos temas sociais e deve também orientar o povo de Deus nessa construção de uma sociedade mais justa e mais fraterna. Na doutrina social, o magistério da igreja traz várias vezes referências a respeito do assunto, né? Vamos, desculpe, citar alguns documentos rapidamente, porque já vimos isso em outra ocasião, né? O magistério da igreja traz documentos que tratam das questões sociais, né? Qui Pluribus, de 1846, e Quanta Cura, de 1864, são documentos do Papa Pio IX, onde já se trata da questão social, né? O grande documento, o primeiro voltado diretamente para a questão social, é o documento do Papa Leão XIII, de 1891. Nós já conhecemos, a Rerum Novarum, né? Sobre as coisas novas, né? Então, nós encontramos aí exatamente os primórdios aí da reflexão social da Igreja em documentos da parte do Papa Leão XIII. O Papa Bento XV, né, 1914, é o Papa da Primeira Guerra Mundial, escreve Ad Beatissima Apostolorum, um apelo que o Papa faz também pela paz, e já dentro desse contexto também dos temas sociais, né? Temos o Papa João XXIII, e aqui citamos, né, podemos citar a Mater et Magistra e a Pater in Terris, né, documentos do Pontífice, sem contar o Concílio Vaticano II, né, que o Papa João XXIII abriu, né, e aqui na sequência já mostramos a Gaudium et Spes, esse documento que fala exatamente sobre a relação da Igreja com o mundo de hoje, uma foto bonita aí do Concílio Vaticano II, né, da audiência de abertura, e, enfim, né, documentos importantes dentro da vida social, né? A Populorum Progressio, 80ª Adveniens, do Papa Paulo VI, 1969, também 1971. Papa Paulo VI teve o grande desafio, né, de concluir o Concílio Vaticano II e também de abrir esse diálogo mais francamente, né, após o concílio, com todos os povos, né? E a Populorum Progressio se manifesta aqui também como um documento inspiradíssimo, tratando justamente do desenvolvimento dos povos, né? Também a 80ª Adveniens já é a comemoração dos 80 anos da publicação da Rerum Novarum. En passant, tá? Estamos só olhando esses documentos. Temos um magistério de João Paulo II extremamente fecundo, né? Pegando algumas aqui só para citar. Redemptor Hominis, de 1979, primeira encíclica do Papa João Paulo II, a Laborem Exercens, 1981, onde o Papa fala sobre a dignidade do trabalho. A Solicitudo Rei Socialis, que fala também sobre as coisas, né, e as questões sociais, de 1987,
a Mulheres Dignitatem, sobre a dignidade da mulher, 1988, a centésimos anos, 100 anos de comemoração da Rerum Novarum, 1991, para citar algumas, né? Porque temos outras tantas do magistério de João Paulo II que poderiam também tranquilamente se apresentar dentro desse contexto dos documentos sociais, né? Podemos pegar também o Papa Bento XVI, com a Caridade na Verdade, documento também extremamente relevante, né, para a questão da vida e da convivência social. E, recentemente, o Papa Francisco, né, com a Laudato Si, e todo o desenvolvimento e a preocupação ecológica e tantos outros temas que o Papa Francisco também já apresentou. Desculpa. Então, nós temos aí que a doutrina social da Igreja, né, no último século, sobretudo, né, teve uma abrangência e uma importância muito grande naquilo que é a nossa dinâmica também pastoral e o cuidado que temos que ter, né, nesse sentido. A doutrina, né, social. A Igreja, com a sua doutrina social, não entra em questões técnicas e não institui nem propõe sistemas ou modelos de organização social. Isso não faz parte da missão que Cristo lhe confiou. Está no nosso compêndio de doutrina social da Igreja, número 3, 7 e 68. Aqui tem um comentário importante, né, que nós precisamos fazer, porque durante muito tempo houve um certo receio de se tratar de questões sociais com a preocupação, vamos dizer assim, em relação aos aspectos da teologia da libertação ou da instrumentalização marxista da ideia de sociedade e daquilo que são as propostas cristãs. O tema social meio que ficou sequestrado, né? Podemos dizer aí dentro desse contexto, causando um grande receio, né, as pessoas de abordarem o tema com liberdade. Mas percebam, a doutrina social da Igreja faz parte justamente desse universo necessário de ensinamento da Igreja, sobretudo porque dentro de um dos temas mais fundamentais que a Igreja tem, está o tema do Reino dos Céus, nessa perspectiva também da construção do Reino dos Céus, a partir de um esforço nosso de iniciá-lo aqui e de abrir a experiência humana para uma perspectiva transcendente desse reino, que se verá acabado justamente na consumação dos tempos no céu. Mas a comunidade cristã, sobretudo, é chamada a ser, no meio do mundo, essa comunidade perfeita, no sentido de viver a experiência e a comunhão de cristãos como sinal exatamente dessa fraternidade estabelecida pelo Cristo, que deve organizar a nossa convivência social a partir do princípio da caridade. Então, a Igreja não vai propor sistemas nem modelos de organização social. Isso é importante dizer, né? O que nós vamos colocar em perspectiva são os valores irrenunciáveis que precisam ser garantidos dentro da convivência social. Então, a Igreja não se deixa instrumentalizar, então, né, pelos tantos, né, desafios ou pelas propostas de organização social que o tempo e a contingência apresentam, né? A Igreja sempre vai organizar como sociedade fundada no Cristo, sendo Cristo a cabeça e ordenada para a experiência da salvação. Mas ela não interfere de maneira direta naquilo que deve ser a organização do mundo e dos povos. Isso precisa ficar muito claro, né, para que a gente entenda também que dentro do universo da nossa vida eclesial, nós não devemos instrumentalizar, né, a nossa convivência. Então, tratando um pouco aqui da natureza da doutrina social da Igreja, nós podemos dizer a respeito dessa doutrina social que é um saber iluminado pela fé, ou seja, é um saber teológico, em diálogo cordial com todo o saber, ou seja, aberta ao diálogo com todas as ciências auxiliares, expressão do munus de ensinar da Igreja, então ela é magisterial,
por uma sociedade reconciliada na justiça e no amor. Então, a finalidade dessa doutrina é, vamos dizer assim, recapitular as pessoas no Cristo. Por isso, justiça e caridade são elementos essenciais de preocupação também dentro desse universo da doutrina social para os filhos da igreja e para a humanidade, ou seja, é um discurso também universal, porque acreditamos que aquilo que a igreja tem para oferecer é, de fato, também de relevância para toda a humanidade, não só para os cristãos, no signo da continuidade e renovação, ou seja, passando sempre, sendo sempre atualizada de acordo com aquilo que são os sinais dos tempos e as necessidades. Aqui entramos, então, no tema, né, mais propriamente dito. Isso tudo foi uma recapitulação daquilo que vimos, né, no nosso último encontro, e aqui entramos mais especificamente no tema da doutrina social enquanto princípios, né? Primeiro princípio que nós podemos colocar é o princípio da dignidade da pessoa, né? Enquanto princípio, nós devemos colocá-lo como um princípio personalista, ou seja, nós acreditamos na pessoa humana e na sua dignidade enquanto imagem de Deus, né? E nesse sentido, essa imagem de Deus e essa dignidade, ela é portadora de algumas características que nós precisamos recordar para justificar justamente essa premissa, né? Primeiro, exatamente aquilo que é o elemento constitutivo da pessoa, né? Na sua corporeidade e na sua espiritualidade. Dentro do universo criado, né? A unidade da pessoa manifesta a sua dignidade tanto naquilo que é a sua corporeidade, porque ela é expressão, né, dessa imagem, ela é a imagem de Deus, ou seja, ela é uma apresentação física, né, daquilo que Deus é de forma relativa, e a sua espiritualidade como também arcabouço profundo das manifestações e expressões, né, da mesma pessoa. Ela possui, a pessoa humana, abertura à transcendência, e ela também deve ser vista na sua unicidade, no sentido de que, embora sejamos todos pertencentes, né, ao mesmo gênero humano, cada indivíduo humano possui a sua particularidade e a sua irrepetibilidade, né? De modo que a dignidade da pessoa respeita também a extraordinariedade do indivíduo, né? Nesse caso. O respeito da dignidade da pessoa humana se coloca como princípio de igualdade, e aqui convém dizer que não é uma igualdade burra, né? Mas é uma igualdade em dignidade, né? Todos nós, né, naquilo que diz respeito à nossa dignidade, devemos ser respeitados. E o que a dignidade da pessoa demanda, né? A dignidade da pessoa demanda exatamente que sejam respeitados e garantidos aqueles direitos, né, próprios para que a pessoa, na sua dinamicidade, possa subsistir. Estamos falando de direito à vida, direito ao alimento, direito à moradia, direito à educação, né, direito aí à segurança, esses valores fundamentais que são correspondentes à pessoa e que precisam, dentro daquilo que é o conjunto social, procurar ser garantidos, né, e apresentados como necessários para todos os indivíduos. Essa igualdade em dignidade, né, deve proporcionar pelo menos o mínimo para que todo indivíduo possa viver segundo aquilo que é a expressão da sua própria dignidade. A liberdade da pessoa, né, e aqui a gente vai colocar sempre os elementos do valor, né, da liberdade e dos limites que a liberdade também contém. E aqui é muito interessante porque o nosso tempo ele tem um problema, vamos dizer assim, com a liberdade, né? Porque a nossa sociedade hoje coloca a liberdade como um valor absoluto.
né? E isso é um problema porque, na verdade, a liberdade possui em si mesma limites, né? Então, a gente não pode defender a liberdade como um valor absoluto, embora seja um valor fundamental. É diferente, né? A gente tem um valor fundamental, né, em relação a um valor que seja absoluto, né? Quando a gente está dizendo que é um valor fundamental, a gente está dizendo que ele está ali como fundamento, mas, ao mesmo tempo, ele não é absoluto, porque existem circunstâncias em que a liberdade, né, ela precisa, né, se restringir, se limitar até em função daquilo que é a liberdade e a dignidade dos outros. Então, uma liberdade sem limites, ela não é humana, né? Ela é outra coisa. Então, também a liberdade diz respeito à dignidade da pessoa e também à própria dinâmica da sociabilidade humana. Quando a gente entra no tema da sociabilidade, nós precisamos perceber que o direito humano, ele depende, embora ele seja um direito inerente à pessoa, ele, infelizmente, ele depende também da validação do corpo social, porque um direito que não é reconhecido e validado pelos outros acaba sendo também usurpado, né? Então, para que o direito possa subsistir enquanto princípio de igualdade e dignidade, ele não só é um direito inerente à pessoa, mas ele precisa ser validado pelas outras pessoas. E aqui é um tema importante, porque não basta só recordarmos que isso é inerente à nossa dignidade, mas é importante dizer que isso precisa ser validado pelo corpo social, como condição mesmo, né, do exercício desses mesmos direitos. Então, a minha liberdade e o meu direito e a minha dignidade, elas só existem, embora elas existam de fato, elas existam de direito, elas só vão existir de fato se forem legitimadas pelos outros, né? E aqui é realmente um tema que hoje a gente precisa discutir, né? Por exemplo, se nós puxamos aqui o tema do aborto, né? Quer dizer, o direito à vida, né? É um direito fundamental, né? E deveria ser um direito inalienável, mas esse direito, né? Ele só encontra respaldo de fato se, né? Ele for validado, né? Pelo corpo social. Então, nenhum direito, né? Eu consigo mantê-lo, né? Se não houver dentro daquilo que é o corpo social também, a validação desses mesmos direitos. Então, acho que ficou claro isso aqui, né? Quer dizer, quando nós falamos no primeiro princípio como um princípio personalista, nós estamos falando do princípio da dignidade da pessoa. E volto a dizer, né, não é uma igualdade burra, né? Até porque as vicissitudes, o protagonismo, as iniciativas e até mesmo as condições vão diferenciar as pessoas, né? O que nós precisamos garantir é que em dignidade todos tenham aquilo que seja suficiente, né, para que ele possa viver segundo a sua verdade pessoal, segundo a sua dignidade de filho de Deus. Mas o empreendimento, as iniciativas, os esforços dos indivíduos podem gerar diferenças, inclusive de condições, né? Existem aqueles que vão produzir e na produção alcançar recursos, condições e possibilidades. Existem aqueles que vão trabalhar de maneira assalariada e também nesse aspecto ter as suas condições e as suas possibilidades. Existem acessos que vão ser dados mais amplamente a alguns e a outros menos, né? E existem aqueles que vão aproveitar esses acessos de maneira mais ampla ou de maneira limitada. Então, embora exista uma igualdade em dignidade, nós vamos ter as diferenciações na vida que são próprias da vicissitude. As coisas acontecem, os movimentos são realizados, as pessoas têm os seus próprios dinamismos, e por conta disso nós vamos ter uma diferenciação exatamente resultado, né, das condições, possibilidades e esforços de cada indivíduo humano.
Então, o protagonismo humano, né, não vai ser aqui, então, desconstruído numa ideia de igualdade padrão, né? Existe uma igualdade em dignidade, mas somos diferentes pelos fatores todos possíveis que a vida pode efetivamente nos trazer, né? É importante pensarmos, então, que esse princípio ele quer salvaguardar aquilo que é o mínimo para que a dignidade da pessoa humana possa ser provada, experimentada de maneira eficiente, entendendo também que as dinâmicas da vida vão gerar diferenciações que nem sempre vão ter que ver com a justiça ou com uma justa distribuição da riqueza, mas que tem a ver também com o protagonismo, a iniciativa e o esforço de cada um, né? Então, são muitas as questões aqui. O que nós devemos dizer é que a igreja quer garantir que todos tenham acesso comum, né, àquilo que é a sua dignidade. Então, o primeiro princípio da doutrina social seria esse princípio da dignidade da pessoa humana, né? O segundo princípio é o princípio do bem comum, né? E quando nós falamos de bem comum, nós estamos falando do que, propriamente dito, né? Nós estamos falando desse substrato produzido por aquilo que é a convivência social, resultado justamente da vivência e da convivência fraternal, onde se produz exatamente as condições para que essa dignidade seja vivida por todo o corpo social. O bem comum é aquilo que socialmente, né, a comunidade é capaz de produzir enquanto bem para ela mesma. Então, é interessante porque depois, quando nós formos discutir um pouco mais os grandes temas da doutrina social, nós vamos ver que, por exemplo, a organização do Estado é uma questão necessária para a manutenção do bem comum. O modo como vamos organizar, ou como vamos estruturar o Estado, né? E como os cidadãos vão propor essa organização e manutenção, bom, a gente não opina muito sobre o modelo, né? A única coisa que a igreja diz é que, né, um modelo que possibilite a maior participação das pessoas pode ser mais ajustado ao convívio social, né, evidentemente, do que, por exemplo, uma ditadura ou uma tirania, né, onde todos estão submetidos, vamos dizer assim, ao arbítrio de um só ou de poucos, né? Então, a igreja na sociedade hoje vai sugerir que os regimes democráticos são mais ajustados à experiência da fraternidade dos povos. Então, a responsabilidade de todos, né, pelo bem comum, ela é caracterizada pela percepção de consciência social e perspectiva da própria cidadania, né? O bem comum deve ser mantido, né, por todos, né, e procurado por todos, né? A responsabilidade, então, é que todos têm na questão da sustentação do bem comum. E quando se constitui Estado, nesse caso, né, é lícito, inclusive, que existam os impostos, né, que existam a organização macro, né, para sustentação daquilo que é a vida, a convivência social, inclusive desses benefícios mínimos que todos devem receber, que é resultado desse substrato comum, né? Então, existe a possibilidade aí da sociedade se organizar em vista de sustentar, né, esses bens necessários para a dignidade da pessoa. E aqui é um elemento importante também. Ninguém pode prescindir da convivência social, né? Todos nós temos, necessitamos, né? É, por, por natureza dessa convivência social. Quer dizer, se nós formos olhar, nós nascemos e já dependemos do cuidado dos outros, né? Diferente dos outros seres humanos, né? Se a gente for olhar um cavalinho, por exemplo, né, quando nasce, alguns segundos depois que nasce, a primeira vez que se levanta, em pouco tempo já está cavalgando do lado da mãe, né? Se a gente pega e vê esse comportamento, ele já tem uma relativa independência, já tem a mobilidade,
A mãe vai ajudar no sustento, na alimentação, mas ele já tem uma possível autonomia. E nós devemos nos perguntar quanto tempo uma criança, né, um ser humano, depende da assistência dos pais até que ele possa formar a maturidade dele para uma relativa independência. Se nós pensamos assim, nós vamos ver que a convivência social, né, e nessa sociedade primeira que é a família, ela demanda, né, para nós a necessidade justamente de sustentar o convívio social como uma necessidade existencial. Né? O indivíduo humano não subsiste sozinho. E não só quando a gente fala da questão de ser uma criança, né? Você precisa pensar, né, sobre todos os aspectos, né? Da produção de todas as coisas que precisamos para que o indivíduo possa conviver. Hoje nós estamos aqui conectados, né? Atrás de mim tem um ar-condicionado, tem a energia elétrica, tem as roupas que nós estamos vestindo, tem a alimentação que é providenciada por outros, né? Tem gente no campo, né? E toda a linha de produção necessária para todas as coisas que o indivíduo precisa receber dentro desse contexto de convivência social e que permitem a ele esse dinamismo e essa condição, né, de subsistir segundo a sua própria dignidade. É necessário, né, que outras pessoas estejam dentro do nosso processo existencial. O indivíduo não poderia, né, fazer toda a estrutura da cadeia de necessidades suas sozinho. Então, nós necessitamos, né, dos outros de maneira urgente até, né? O convívio social ele não é uma alternativa, né? Ele é uma necessidade. Então, nós precisamos desse substrato. Por isso, existe, né, da parte de todos, a responsabilidade de contribuir com esse substrato social que nos permite a qualidade, né, e a condição de vida que todos nós procuramos e pleiteamos. Então, quando nós pensamos no bem comum, nós pensamos em tudo aquilo, né, que a sociedade produz enquanto perspectiva de sustentação da nossa própria dignidade. Por isso, reconhecemos, né, que no bem comum, né, estão aí contidas as tarefas da comunidade política. É próprio, então, né, e deveria ser da comunidade política buscar e manter esse substrato comum que nos permite viver na dignidade que temos, né, naquilo que somos. Então, é bastante importante pensar, né, que além do bem pessoal, né, do bem do indivíduo, né, o bem comum precisa ser respeitado, né, e procurado por todos. Assim, todos os indivíduos devem procurar cooperar, né, na sustentação, na manutenção e no incremento daquilo que produzimos em comum em vista do bem de todos. Né? Essa é uma tarefa pessoal, mas é também a tarefa da comunidade social e da comunidade política, né? No sentido de buscar e de manter. Então, dentro da igreja, da doutrina social da igreja, nós vamos sempre realçar o valor daquilo que é o bem comum. Um outro princípio que aparece aqui, que também é bastante importante, embora desafiador, é o princípio da destinação universal dos bens. E aqui, quando falamos da destinação universal dos bens, nós estamos colocando esse princípio lá na ordem da criação. Quando o Senhor coloca sobre a autoridade do homem a administração daquilo que é a realidade criada. Então, toda a realidade criada é colocada em função desse bem, né, do ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. Por isso, o mundo, né, e tudo aquilo que ele contém está organizado e orientado para o bem dos homens, e todos os homens, e cada um dos homens. Nesse sentido, a gente pode falar que tudo aquilo que existe no mundo está destinado, né, àquilo que é o bem dos homens. De todas as maneiras, ao mesmo tempo, há que se garantir, né, o direito à propriedade privada, né, relativo ao fim comum, que é o bem de todos. E aqui é um tema curioso, né, porque
Existem determinadas ideologias sociais, né, que pensam não ser necessária a propriedade privada e que consideram que o Estado talvez tenha que ser aquele que distribui de maneira igualitária as condições ou os recursos a todas as pessoas a partir daquilo que ele considera justo, né, na distribuição. Ora, ao mesmo tempo que nós devemos salvaguardar aquilo que é o bem de todos, né, nós devemos também salvaguardar aquilo que é a dignidade e o direito das pessoas individualmente. Então, quando o indivíduo se destaca, né, pelo seu esforço, pela sua produção, pela sua criatividade, né, pela sua capacidade também de empreender, né, aquilo que ele consegue como resultado do seu esforço é também sobre muitos aspectos, né, e sobre aspectos fundamentais seu de direito. Então, não devemos focar, quando falamos da destinação universal dos bens, no aspecto de mera desapropriação daquilo que é privado em vista do bem comum. Ao mesmo tempo, né, todos aqueles na sua vida privada devem se preocupar com a sustentação de todos. Por isso, aquele bem ou aquela realidade que muitas vezes é improdutiva, ou situações que muitas vezes poderiam favorecer a todos e estão, né, considerar a hipótese de desapropriação de uma determinada realidade em vista do bem de todos, mas mesmo assim salvaguardando o direito do privado, ou seja, indenizando aquele, né, bem em vista de todos, né? Então, não se pode alienar o direito privado sob pretexto de sustentar aquilo que é o direito comum, né? Quer dizer, o direito comum é, de fato, relevante e importante, mas também há que se salvaguardar o direito privado, né? Sob pena também de roubar do homem o direito, né, da sua própria autodeterminação. Então, a propriedade privada, ela é sim um valor relativo no aspecto de que ela deve também, enquanto privada, ser colocada em vista do comum, mas ela é um direito também de quem a detém. De modo que o fim comum, né, também deve respeitar aquilo que é a dignidade privada. E aqui convém dizer que a Igreja defende, então, né, o direito à propriedade privada, evidentemente, que isso faz parte também do direito e da dignidade das pessoas e não pode ser alienado sob qualquer motivo, né? Ao mesmo tempo, diante de condições extremas ou de situações em que é necessário ao comum, né, apropriar-se daquilo que é privado, que o privado receba também o devido ressarcimento em relação a essas realidades, né? Então, a discussão aqui é que nenhum desses dois bens ou desses dois direitos são absolutos, mas que eles precisam ser respeitados diante daquilo que é a dignidade dos indivíduos sobre o que diz respeito à sua autodeterminação. A igreja também, né, vai sempre ressaltar nesse aspecto a opção preferencial pelos pobres, né? E aqui tem uma coisa bonita, porque quando falamos da opção preferencial pelos pobres, nós estamos falando justamente de proteger dentro do corpo social aqueles que são considerados os mais frágeis e os mais fracos. Então, é importante, né, que dentro desse substrato do comum, né, os mais fragilizados não sejam esquecidos pelo corpo social. Por isso há que se garantir, né, ou que são fragilizados pelas mais diversas vicissitudes da vida, é importante que nós estejamos atentos de modo que não falte a eles também aquilo que corresponde à sua dignidade fundamental. Por isso a igreja vai sempre pedir, né, que se lembre dos pobres, né, que se cuide dos pobres, né? O Papa Francisco, inclusive, criou, né, o Dia Mundial, né, dos pobres, né, para lembrar justamente dessa necessidade
de utilizarmos daquilo que é nosso, né, daquilo que conseguimos e que produzimos legitimamente, de forma generosa, e irmos ao encontro daqueles que necessitam. Então, o tema da destinação universal dos bens, esse princípio, ele é muito bem colocado dentro da questão da ordem da criação, como os bens dados por Deus para a manutenção de todos, mas, ao mesmo tempo, há a salvaguarda do direito privado, né? E esse direito privado deve ser colocado também em vista daquilo que é o bem comum. De modo que, se alguém tem, por exemplo, uma propriedade de terra, deveria colocá-la em função do comum, no sentido de produzir de maneira privada, recebendo aquilo que lhe é de direito, mas devolvendo também, em certo sentido, como substrato do seu trabalho, né, o resultado colocado em vista do comum, para que as pessoas possam ter acesso à alimentação, etc., etc. E podemos falar, assim, de tudo aquilo que é empreendimento privado, né? Um outro princípio que é importante, querido, para esse é um princípio que eu gosto muito, que é a ação entendida como subsedes, né? Assim, por trás ou debaixo daquilo que é a presidência. E é interessante como a igreja vai propor que todas as ações pastorais, inclusive, sejam ações subsidiárias, né? No sentido de não substituir as pessoas naquilo que é o seu protagonismo vital, mas de dar a essas pessoas subsídios para que elas protagonizem a sua própria vida. Então, vamos dizer que seria um princípio de ação onde nós potencializamos as pessoas para que as pessoas possam alcançar por si mesmas a sua própria dignidade. Ao mesmo tempo, sabemos que algumas pessoas precisam ser subsidiadas, porque sem esse auxílio não seriam capazes de protagonizar aspectos mais relevantes da sua dignidade pela falta de condições, né? Então, o agir, né, subsedes é um agir para viabilizar, né, aquilo que seria o próprio protagonismo dos indivíduos. Para a gente entender o princípio, basta que nós possamos falar aqui da questão dos pais e das mães em relação aos seus filhos, né? Um pai e uma mãe, né, no que diz respeito ao desenvolvimento dos seus filhos, devem agir de maneira subsidiária. E um pai e uma mãe investem, vamos dizer assim, na educação dos seus filhos e possibilitam, por aquilo que é o resultado do seu trabalho, que os seus filhos possam alcançar, eles também, estrutura, né, para viver de maneira individualizada e própria. Sim, nós preparamos, né, os membros da nossa família para que eles possam subsistir e se manter e não depender mais de nós. Essa ação subsidiária permite que, por muito tempo, os nossos filhos, sendo subsidiados, possam, em um determinado momento, não depender mais de nós. É assim que todos devem, nesse sentido, proceder. Não fazer assistencialismo, né? No sentido de manter a pessoa sempre necessitada daquilo que eu tenho para dar a ela, mas oportunizar a pessoa com a nossa intervenção que ela possa protagonizar a sua própria vida. O princípio de subsidiariedade também é importante porque ele é uma prevenção dos abusos das instâncias superiores. E aqui é interessante porque é um princípio que viabiliza a autodeterminação, ou seja, o investimento na pessoa está para que a pessoa possa protagonizar a própria vida. Então, não é um estado de eterna dependência de uma instância superior e, por conta disso, de um domínio exercido sobre ela. Por ela, né? Mas é, sobretudo, a possibilidade de cada indivíduo possa se autodeterminar a partir do investimento e do benefício dado de maneira generosa por alguém. Então, nós somos favoráveis à questão da assistência, sim, né? Mas do assistencialismo, não. Toda a nossa ação eclesiástica e toda a nossa ação humana deveria ter, por natureza,
essa percepção de agir de maneira subsidiária. Um outro princípio importante para nós é o princípio de participação. E aqui é o princípio que nós invocamos naquilo que é a sua vida social, participar de maneira efetiva daquilo que são os próprios processos sociais. E aqui nós não reduzimos a coisa ao valor do voto, né? Mas nós entendemos que a participação ela está como um verdadeiro processo humano, né? A participação social. E eu vou dar um exemplo, né? Utilizando esses dois termos aí, a alienação e a marginalização, né? A alienação, né? O termo vem do latim do alios, né? De onde vem a palavra também alienígena, né? Essa é a pessoa que vem de outro lugar, né? Que é alheio, né? A essa realidade. O alios é aquele que é o totalmente outro, né? A alienação é quando a gente se coloca na condição de desconexão com a vida e com a convivência social. Então, o alienado é aquele que é alheio, né, à realidade, seja por decisão pessoal, seja talvez também por uma construção, né, é, perversa, né, das relações, né? É o indivíduo que se torna indiferente, né, alheio àquilo que é a situação do outro. O Papa Francisco, quando começou o seu pontificado, nos primeiros dias de oração mundial pela paz, né, o dia 1º de janeiro, quem tiver curiosidade pode procurar, a Santa Sé mantém todos esses discursos do dia de oração mundial pela paz, que é exatamente 1º de janeiro, dia de Santa Maria Mãe de Deus. O Papa falou logo no início do seu pontificado que um dos grandes medos que ele tinha na sociedade de hoje era da globalização da indiferença, né? Quando os indivíduos humanos se tornam insensíveis, né, àquilo que é a realidade do outro. Então, a alienação ela é um risco perigosíssimo, né, para aquilo que é a convivência social. E o outro, a marginalização, é um processo em que essa alienação ela é imposta, ou seja, quando o indivíduo é colocado à margem daquilo que são as possibilidades e o acesso, né? A gente usa o termo, inclusive, de maneira muito negativa, né? Porque quando a gente fala de um marginal, a gente está quase falando de um criminoso, né? Mas a marginalização ela é caracterizada pela falta de acesso. Esses dias nós estamos fazendo fóruns sociais na diocese e o primeiro ciclo, né, de fóruns sociais que nós fizemos foi sobre educação. E conversando com o povo e também com as autoridades, nós vimos uma coisa bastante preocupante, é que já não existem escolas suficientes para as crianças que nós temos no Distrito Federal, por exemplo. Então, existem crianças que terão um acesso à boa educação, existem crianças que vão ter acesso a alguma educação, e existem crianças que não vão ter acesso à educação. Essas crianças que não têm acesso algum, elas já vão sendo colocadas à margem e vão tendo muito menos possibilidades de sustentar aquilo que é a sua dignidade pessoal e de protagonizar a sua própria vida pela falta de acesso. E aí, a princípio da participação é o princípio em que nós devemos procurar viabilizar o acesso a todas as pessoas, as condições para que cada um possa, no seu protagonismo pessoal, alcançar aquilo que é relativo à sua dignidade. Então, nós precisamos nos sentir desafiados, né, a permitir que todos possam participar dos processos sociais e garantir a todos, por conta disso também, né, o reconhecimento e a validação da sua dignidade pessoal. Então, o princípio de acesso, né, aqui, ele é de extrema importância para nós como cristãos, né? Dar acesso, possibilitar o acesso
né, dentro de um processo democrático, né, e aí precisando do processo democrático, onde todo o povo, né, participa justamente da construção da realidade social, possibilite, né, que cada indivíduo, no seu protagonismo pessoal, alcance, né, aquilo que corresponde à sua dignidade. Eu penso, e dou sempre esse exemplo, né, quando a gente fala sobre a questão de acesso, né, assim, numa parada de ônibus, onde todos estão ali esperando um ônibus, né, o indivíduo que sabe ler e escrever consegue olhar lá na indicação do ônibus, né, qual é a linha que está passando, e ele não precisa perguntar isso para ninguém. A hora que passa ali o ônibus dele, ele simplesmente sobe e pega o ônibus. O indivíduo que não sabe ler e escrever, ele já depende de alguém que ali do lado vai fazer a solidariedade e dizer a ele qual é o ônibus que está vindo, né? E o cego, por exemplo, que não consegue ver, né, vai precisar ainda mais, né, da solidariedade de outros para informá-lo a respeito daquilo do ônibus que está por vir, né, e da possibilidade também de orientá-lo até a porta. Cada um tem um acesso diferente às possibilidades da vida, né, e a sociedade precisa preocupar-se, né, para que todos tenham pelo menos o acesso mínimo, né, suficiente para que eles possam protagonizar a sua própria existência. Então a gente tem aqui um desafio grande, né, de alargar, né, de possibilitar sempre mais a participação dos indivíduos e o acesso, né, àquilo que são as possibilidades para o seu desenvolvimento pessoal. E aí volto a dizer, pode ser que nessa viabilização alguns aproveitem melhor do que outros as possibilidades. Mas isso diz respeito às vicissitudes, né, e às dinâmicas da vida, e não necessariamente a uma dificuldade aí no que diz respeito à dignidade da pessoa. Então, a gente entende o princípio de participação como um princípio necessário, exatamente como um farol, né, da participação das pessoas naquilo que é a nossa experiência social. E temos, por fim, o princípio de solidariedade. Eu gosto bastante desse princípio da solidariedade, porque ele é o que corresponde mais à questão da bondade. Porque a solidariedade, na minha maneira de ver, é o princípio do investimento social. É onde nós pegamos, né, daquilo que nós produzimos e que é nosso de direito e oferecemos ao outro como benefício sem esperar nada em troca. A ação solidária é a disposição direta daquilo que são os nossos bens e as nossas capacidades pessoais em vista do bem dos outros. Então, é o verdadeiro princípio de investimento social. A solidariedade ela está caracterizada pela preocupação com o crescimento comum de todos os homens, né? E por conta disso, eu disponho daquilo que é meu, coloco isso em vista da sanação do débito social. E aqui é bastante interessante, porque há sempre o convite, né, de nós utilizarmos daquilo que é nosso, também em vista daquilo que é o bem do outro. E muitas vezes aquilo que nos sobra, né, e que é desperdiçado muitas vezes ou funcionar a vida de alguém que não teria acesso àquilo que é próprio da sua dignidade, não fosse pela solidariedade dos outros. Nós vimos aí a tragédia que aconteceu, né, no Rio Grande do Sul, com as chuvas e todas as coisas, e vimos a manifestação solidária do Brasil inteiro, né, no momento de urgência, para sanar de uma maneira imediata aquilo que eram as necessidades lá, né, de tantos, né, que ficaram desabrigados. Mas, passada aquela sensação de urgência, muitas vezes nós esquecemos que o processo de reconstrução dessas situações e dessas estruturas familiares vai levar
anos, né? E não só o atendimento e estavam dispostos a oferecer no primeiro momento. E talvez, né, a gente precise pensar que a solidariedade ela não pode ser só uma reação àquilo que são as situações extremas, mas ela precisa ser um modus operandi social, de modo que a própria sociedade possa sanar dentro daquilo que é o seu espaço de convivência a dificuldade, né, daqueles que padecem e que sofrem, né, por conta justamente da falta de acesso que falamos ali acima. Então, para mim, a solidariedade ela é a expressão mais clara e prática dessa benevolência que também é esperada, que Deus, né, espera que nós façamos com aquelas pessoas que têm menos, né? Então, nesse sentido, que o princípio de solidariedade me parece um princípio bastante excelente de preocupação também com o débito social. Por isso que ele é chamado também de princípio evangélico, né? Porque o Cristo, na verdade, a ação toda de Deus é uma ação solidária, né? Nós, homens que estávamos perdidos e incapazes, né, de nos gerir, nos resgatar, né, fomos acolhidos por Deus, e Deus, nesse sentido, veio ao encontro da nossa fragilidade e ofereceu de si, né, aquilo que tinha, para que nós pudéssemos ter a vida e a vida em plenitude, né? Então, a solidariedade é, por excelência, o princípio evangélico. Convém dizer que todos esses princípios eles precisam ser harmonizados e utilizados em conjunto, e não simplesmente particularizados, né? Então, quando a igreja fala da ação social, né, ela está falando de que todas essas coisas precisam estar devidamente articuladas, né? Nós temos que ter em vista, né, quando agimos, a dignidade da pessoa humana, né? E nesse sentido, nos preocuparmos com aquilo que é o bem comum, nos preocuparmos com a destinação universal dos bens, procurando respeitar aquilo que é o privado, mas promovendo também aquilo que é o comum, realizando essa opção preferencial por aqueles que têm menos, de modo a sanar o débito social, de maneira subsidiária, ou seja, atuando para que cada indivíduo possa protagonizar a sua própria vida e buscar a sua própria dignidade, favorecendo a participação e a atividade e a ação de todos de maneira solidária, ou seja, dispondo daquilo que é nosso, né, até que todos possam ter essa vida e essa vida em plenitude que vem da parte de Deus, né? Nesse sentido, esses princípios eles precisam ser norteados também pelos valores, né, da doutrina social. E aí o nosso compêndio traz esses três valores que também poderiam demandar muita discussão, mas o nosso tempo também já está se esvaindo, que são valores importantes, né? A verdade, condição necessária, né, para toda a construção real, né, do bem. Por isso, buscá-la, respeitá-la, né, e testemunhá-la é necessário. E educar a sociedade também para a verdade, que a gente tem uma sociedade que está falando já de pós-verdade, né, como se ela não existisse, e a gente sabe que a verdade é nosso Senhor Jesus Cristo, né? Da liberdade como valor, né, também, direito como expressão e como capacidade, né, do indivíduo humano, precisa ser entendida e respeitada dentro desse contexto, segundo aquilo que já falamos antes, né? E a justiça, que é virtude cardial, né? Precisa ser comutativa, distributiva, né, nesse sentido, ou seja, comum, né, acessível a todos, distributiva no sentido da justa divisão da riqueza, e legal no sentido de garantir o direito de todos, né, como superação do contratualismo em vista da solidariedade, do amor. A justiça, a boa justiça, ela precisa tender para o amor, né? E nesse sentido existe nela também, né, a necessidade de ser incrementada com a misericórdia, né? E nesse aspecto também
levar o homem, né, à recuperação da sua dignidade pela manifestação generosa do amor, a exemplo de Deus, né? Tudo isso, né, os princípios, os valores, né, da doutrina social precisam estar sempre encampados pelo único caminho, que é o caminho da igreja, que é a via da caridade, né? Por que a via da caridade? Porque ela é a forma de todas as virtudes, porque a caridade pressupõe e transcende a justiça. Eu falo isso muito lá na minha paróquia, né? Nós precisamos ultrapassar a justiça com a misericórdia. Só a caridade poderá unir verdadeiramente os homens, e esse aqui é um grande desafio, e que estamos, sob muitos aspectos, fracassando terrivelmente. E a caridade social é a verdadeira via para a organização social e o progresso dos povos, né? Não existe verdadeiro progresso que não seja, né, um desenvolvimento a ser realizado através da via da caridade, né? Então, a verdadeira organização social, o verdadeiro caminho das relações, né, a verdadeira justiça social, o verdadeiro bem comum, todas essas realidades são assumidas, né, e garantidas pela via da caridade. E, para concluir, né, pensando nos princípios e tudo, né, nós somos aí uma associação de dirigentes católicos, né? Nós não podemos deixar de considerar o protagonismo e a responsabilidade que temos, né, nas nossas iniciativas com todos esses elementos que acabamos de colocar, né? Quer dizer, a aplicação desses princípios, né? A preocupação com a via da caridade, a honesto interesse da construção do reino dos céus, depende também, né, de uma consciência cristã de colocar em pauta, né, nas nossas decisões, nas nossas escolhas, nos nossos empreendimentos, esses valores, né, da verdade, da liberdade e da justiça, pautados também por esses princípios tão importantes que devem garantir a todos aquilo que é a nossa dignidade de filhos amados de Deus, né? Então, eu espero que nós nos sintamos implicados, né, na nossa dinâmica de vida, né, ao protagonizar as nossas ações, as nossas atividades, termos em conta esses nortes tão importantes que a doutrina social nos dá. Eu sei que passamos assim muito rápido sobre tudo, sei que dentro de cada circunstância e de cada vicissitude tem uma zona cinza muito grande, e que a gente precisa fazer escolhas muitas vezes dentro de um universo que não é o universo ideal, mas o cristão não pode abrir mão, né, desse protagonismo pautado também pelo Evangelho e pelas perspectivas que são nossas, né? Quer dizer, o desafio de transformação do mundo, né, no reino de Deus está justamente na acolhida da graça que vem por Jesus e pela preocupação também de dar respostas concretas, né, aos problemas que são nossos. E me parece que essas premissas elas são bem pertinentes quando a gente pensa na nossa intervenção no mundo, né? Pensar que nós não podemos descurar da dignidade da pessoa, né, nas nossas relações, pensar que tudo aquilo que temos, né, no mundo está também em vista de todos e por isso precisa ser colocado também numa perspectiva comum, pensar que dentro dessa relação, né, produzir o bem comum é garantir que todos possam também alcançar a sua dignidade, pensar que a ação nossa precisa ser sempre uma ação que permita que as pessoas protagonizem a sua própria vida, ou seja, precisa ser subsidiária, dentro de uma perspectiva exatamente solidária, né, onde nós não nos preocupamos só também com o nosso bem, mas, sobretudo, estamos atentos e preocupados com aquilo que é o bem do outro, né? Então, gerar estruturas sociais que sejam pautadas por esses valores, né? Empreender segundo esses valores, né? Atuar politicamente para que esses valores sejam tidos em conta, né? É o grande desafio nosso também como personalidades cristãs, né?
não desistimos nunca, apesar de todos os desafios e dificuldades que vamos sempre encontrar diante de nós, né? Então, espero que essas ideias possam ter ajudado, né? E que possamos conversar agora um pouco sobre o assunto. Então, abro a palavra a todos, agradeço a atenção. Muito obrigado, Padre Eduardo, foi excelente, uma grande oportunidade de refletirmos aí sobre os princípios da doutrina social, os valores que o senhor comentou por último, né? Chama muita atenção realmente a falta de acesso, né? Vivemos num país, quer dizer, no mundo, né? Na sua maioria, a falta de acesso à educação, a uma boa saúde, né? A gente observa pessoas que precisam operar e ficam meses, até anos aí para conseguir uma oportunidade de Meses. moradia, quer dizer, são muitas necessidades que acabam interferindo nas oportunidades, né? Se as crianças não têm uma boa educação, o futuro, né, passa a ser muito complicado. E nós temos essa responsabilidade, né? Como o senhor falou, essa consciência cristã, né, principalmente as pessoas que têm mais condições, e os empresários, né, os profissionais liberais, eles têm essa responsabilidade da solidariedade, na questão da caridade, e a solidariedade chama muito atenção, né, como o senhor colocou, é um investimento social oferecendo aos outros sem esperar uma troca, né? Eu acho que isso aí é um ponto super importante. Muitas vezes procura-se fazer algumas campanhas, alguma coisa, muito mais para chamar atenção, né? Para ter uma, uma divulgação de marketing da imagem da empresa, e, na verdade, vai muito além disso, né? Na verdade, é ter essa consciência cristã das atividades. Gigi, É, algum comentário, ele alguma coloca aí, pergunta? eu achei muito boa a colocação do Padre Eduardo aqui, está exatamente na tela aqui, de assistência sim, mas assistencialismo não. Porque eu acho que o assistencialismo, né, não promove as pessoas, ele acomoda as pessoas naquela situação que eles estão. Então, que a gente possa, através das empresas, né, do trabalho que a gente faz, promover as pessoas, né, através do emprego, porque nada mais digno do que a pessoa ter a opção do que ela quer e da maneira que ela quer. Então, quando a gente está no assistencialismo, essa pessoa fica refém daquilo que a gente vai querer É, providenciar para ela, né? E não é a promoção da pessoa, é a acomodação da pessoa. Eu acho que hoje a gente tem que cuidar muito para que isso não aconteça, né? Porque a gente acaba, no assistencialismo, tirando a dignidade da pessoa, dizendo que ela não é capaz de conseguir por si só, né? Que ela não é. pode desenvolver os seus dons. E mantendo ela lá, né? Onde ela está, o que é pior. Acomodada. Então, acho que isso é João, uma da. não sei se temos Enquanto o senhor perguntas aí. fez Eu uma não. colocação interessante também, que o senhor falou de família, né? Eu costumo dizer, dentro da subsidiariedade, que quando os filhos nascem, né, o senhor fez até a comparação com o potro, né? A subsidiariedade eu comparo quando as crianças são pequenas, a gente tem que ajudá-las a conduzir pela mão. Mas a gente não continua eternamente segurando ali. A É, gente está ali, é subsidiário até o momento que ela tem capacidade para se desenvolver e caminhar sozinha. Então, eu acho que é um bom exemplo aí dentro da subsidiariedade também, né? É. Mais algum comentário? Deixa eu ver aqui. aí vocês controlem aí os comentários que a gente não vê daqui, né? O Paulo Godoy botou um aí. Você consegue ler, não? Está Deixa Deixa eu eu no ver ver. aqui. chat. Está no chat. Vamos abrir o chat aqui. Quer que leia? Considerando esses dois conceitos, equalitarianismo, né, de igualitarismo absoluto, que foca na igualdade de resultados, onde todos recebem exatamente as mesmas coisas,
e egalitarianismo, que é igualitarismo, enfatizando a igualdade de oportunidades e o tratamento justo, permitindo variações nos resultados baseados em mérito e escolhas individuais. A doutrina social da Igreja segue mais por qual caminho? Né? Pelo egalitarianismo ou do equalitarianismo? Não, nós seguimos pela segunda via, né? Porque assim, o caminho é de proporcionar às pessoas o acesso, né, e que elas possam protagonizar o seu próprio desenvolvimento, né, social. Então, assim, a igualdade de oportunidades, ela é aquilo que deve ser garantido, né, ou procurado, pelo menos, né, permitir que todas as pessoas tenham o maior acesso possível às oportunidades de desenvolvimento de si, né? Quando a gente pensa nesse, eu disse, né, essa igualdade burra, né, em que a gente nivela todo mundo e coloca todo mundo no mesmo saco do mesmo jeito, isso é um princípio sobre muitos aspectos comunista, né? É um princípio em que a gente, vamos dizer assim, foi tentado, inclusive, né, de remunerar todos da mesma maneira, independente daquilo que é o grau de esforço, competência, qualidade, etc. Nós somos iguais em dignidade, mas nós somos diferentes em termos de protagonismo, né? Então, existem indivíduos que vão se esforçar mais e se capacitar mais, e por conta disso também vão adquirir mais. Existem outros indivíduos que, por falta de condições, né, vão precisar ser auxiliados, necessariamente, né, pelos limites e pelas condições às vezes que impossibilitam o indivíduo a esse protagonismo. E aqui está a ideia de uma sociedade que produz esse bem comum, né? Aos indivíduos que têm condição de protagonismo, incentivar o máximo possível que protagonizem. Aos indivíduos que precisam ser auxiliados e assistidos, procurar realizar essa assistência também de maneira eficiente, de modo que todos, volto a dizer, né, é, tenham o acesso mínimo que corresponda à sua dignidade. Quer dizer, impedir, né, que as pessoas protagonizem a própria vida é limitá-las naquilo que é o próprio dinamismo, né, da vida mesmo, né, e não assistir aqueles, né, que são mais fragilizados, os mais limitados, também não cooperar com essa justiça social, né, verdadeira, que consiste sobre naquele princípio de piano, que é o débitum, né, nesse caso, é o que corresponde à dignidade de pessoa. Né? Então, vejam como é importante não perder, né, o primeiro princípio da dignidade de pessoa, porque se perdemos isso, perdemos o referencial fundamental daquilo que é a nossa relação social. Então, é claro que estamos procurando uma igualdade que seja uma igualdade de condições, né? Para que cada um protagonize, né? E não uma mera igualdade nos resultados, né? Até porque os resultados são diferentes de acordo com o protagonismo de cada um. Alguém está colocando ali sobre a Revolução Francesa. Eu não gosto da Revolução Francesa, com todo respeito, né? Porque por trás disso tinha um perigo de morte para mim, né? Porque a Revolução Francesa tinha um ditado velado, né, que era enforcar o último monarca na última tripa de padre, né? Embora os princípios que estão lá, liberdade, igualdade, fraternidade, tenham sido colocados como premissas, nós não vimos objetivamente isso efetivado, né? Com isso, não estou defendendo a monarquia, nem nenhum sistema de governo ou coisa do gênero, né? Mas a solução, né, imediata que eles encontraram para estabelecer essa justiça social foi a guilhotina. Então, assim, não é esse o caminho, né? Depois, os próprios inventores da guilhotina, até o senhor Guilhotin foi guilhotinado, né? Mas, assim, é uma sociedade que, eu digo, né, não estava ali contida a via necessária, né, para a construção social, que é a caridade, né?
E esse é o problema, né? Nós não estamos indo numa perspectiva em que a gente construa positivamente isso, né? Então, onde não existe a caridade, nós estamos longe de Deus, né? Então, os desafios são imensos, né? Quando a gente pensa hoje que nós estamos ampliando as nossas divisões, né? Estamos criando aí dificuldades de compreensão mútua, né? Estamos nos afastando de algo e onde os partidarismos estão se tornando cada vez mais perceptíveis, né? E isso como uma intolerância do outro, nós vamos vendo que o convívio social está indo muito mais para um discurso de poder do que para um discurso solidário, né? Então, é desafiante, nós vemos tempos desafiantes, né? Padre Eduardo, eu vou encerrar com mais duas perguntas que estão aí no chat, né? E também agradecer a presença. Tivemos essa questão da palestra virtual, acabou tendo a oportunidade de outras pessoas de outros estados participarem, né? Então, eu gostaria de destacar aqui a Janete Borniati, que é presidente da DCE Caxias do Sul, lá do Rio Grande do Sul, que nós mandamos a nossa solidariedade, né, os irmãos lá do Rio Grande do Sul. O presidente também da DCE Goiás, o Hugo, o presidente da DCE Rio de Janeiro, Alberto Galo. E muito obrigado à presença de todos que estão aqui, as pessoas de Brasília, os diretores, o Paulo Godoy pela primeira pergunta. E temos mais duas aqui. A Delurdes, de Caxias do Sul, também elogiou, muitos elogios à palestra, mas em termos de perguntas, enquanto igreja, devemos nos posicionar de forma partidária? Como falar dos valores que a igreja defende sem ofender a oposição? Desde quando se fala sobre democracia, justiça, verdade? E a última pergunta do Miranda, vice-presidente da DCE Brasília, com relação ao direito à vida versus direito à liberdade, valor absoluto e valor fundamental. Então, respondendo a primeira pergunta, né, com muita clareza e de forma direta, né, o grande partido da igreja é o povo de Deus. E é isso, né? A igreja, na verdade, ela não deve assumir uma posição partidária, né? Por uma razão simples no primeiro momento, né? Porque a igreja, ela é uma instituição que precisa estar necessariamente aberta a todos. Por isso, a igreja nunca vai defender partidos, a igreja deve defender valores, que são coisas diferentes, né? É, então, é uma salada, né? Às vezes as pessoas esperam que a gente diga a elas em quem votar ou qual é o melhor partido, e acho que a posição que a igreja precisa assumir é defender valores. E entendam que isso é uma coisa ideal, sim. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas assumindo muitas pessoas assumindo muitos compromissos políticos. A igreja não deveria se comprometer com políticas partidárias, mas a igreja deve se comprometer com políticas de Estado, né? Coisas que possam ajudar de fato a progressão do povo, da comunidade, da sociedade enquanto tal, sobretudo na manutenção desse bem comum. Eu não sou muito adepto, né, e a nossa democracia, eu acho que hoje ela ainda é muito infantil no aspecto de atribuir a pessoas características messiânicas, né? Eu não acredito que nenhum dos políticos seja o Messias, que ele vai resolver sozinho os problemas que nós temos, né? O que eu acredito muito é que a verdadeira democracia depende de uma maior participação social nos processos. Então, uma sociedade empenhada é uma sociedade que é capaz de transformar-se, né? Agora, quando nós simplesmente delegamos a um terceiro o destino da nossa própria vida, nós estamos assumindo um risco muito grande, né? Entregar um cheque em branco a alguém, né? Então, a igreja, ela não deve ser partidária, mas acredito que o cidadão, né, precisa posicionar-se, né? E aí, no posicionar-se como cidadão, fazer as escolhas de pessoas que estejam mais
afins, né, a essa estruturação social que precisamos, né? Pessoas que sejam capazes de realmente cooperar com aquilo que é o bem de todos, né? Aquilo que a função do Estado, né? Eu disse no começo que a função do Estado é a manutenção do bem comum. Então, garantir, né, a dignidade de todos, né, e aquilo que é o substrato do bem comum em vista disso, é aquilo que nós devemos procurar enquanto sociedade e é aquilo que nós devemos cobrar do Estado enquanto ação. Então, para mim, é complicado que a gente fale assim, né, simplesmente de assumir um partido, porque quando eu assumo um partido, eu excluo o outro, né? E isso não é o papel da igreja, né? A igreja precisa estar aberta a todos. Com isso também, eu não estou dizendo que a gente não deve tapar o sol com a peneira, né? Aí estão os problemas, aí estão as realidades, e a missão profética da igreja traz dentro dela também o aspecto de anúncio e de denúncia. Anunciar aquilo que funciona, aquilo que procede, aquilo que é vontade de Deus, mas também denunciar, né, aquilo que não corresponde. Eu sei que nesse mundo nosso, né, e nesses diálogos, às vezes, isso tudo está dentro de uma zona cinza, né, porque nós temos aí aquilo que são as particularidades, as personalidades, aquilo que é a natureza das pessoas e aquilo que deve ser feito, né? Então, é desafiante saber exercer o papel eclesial de maneira eficiente também e de iluminar o povo de Deus naquilo que é a sua decisão cidadã, né? Então, a igreja deve iluminar os valores, mas acredito que ela não deve apontar as pessoas, né? Isso é uma escolha que diz respeito à cidadania e o protagonismo de cada um, tá? Quanto o direito à vida e o direito à liberdade, né? Veja, o direito à vida é um direito fundamental, assim como a liberdade também é. Mas há uma hierarquia aqui, né? Quer dizer, não é dada a liberdade uma decisão sobre a vida. Por quê? Porque, por um motivo muito simples, né? A nós não é lícito matar ninguém. Existe um mandamento, para nós cristãos isso é fácil, né? Que não pode ser relativizado, que é o não matar, né? Então, a liberdade nunca vai me dar o direito de matar, né? De eliminar um outro indivíduo humano. Então, isso não é negociável, né? Quando uma sociedade começa a considerar que matar, né, seja o caminho para solucionar algum problema daquilo que é o corpo social, essa sociedade está com problemas graves, né? Até se pode considerar, e alguém pode levantar, mas, padre, não seria lícita a legítima defesa, né? A legítima defesa, ela é lícita, isso se chama legítima, né? Mas nós precisamos tomar muito cuidado com isso, porque, embora ela seja um direito, ela nem é colocada no Evangelho como uma realidade meritória. É um direito a ser tolerado, né? Porque a legítima defesa ela é algo que corresponde ao nosso instinto de preservação. Mas veja, o Evangelho propõe algo mais excelente que isso, que é o princípio de não violência, em hipótese alguma. A ponto de Jesus dizer: se alguém te bate de uma face, oferece a outra. Né? Amai os vossos inimigos e abençoai aqueles que vos amaldiçoam. E ainda diz, se você faz, né, abençoar aquele que te ama ou aquele que te abençoa, qual é a diferença que tem entre os pagãos, né? Se você ama aquele que te ama, qual é a diferença que você tem em relação aos pagãos? A grande evangélica está em a gente agir. Mas resolve, na Suma Teológica, isso de um jeito muito engraçado, né? Porque ele garante a legítima defesa, mas desculpe, mas ele não fala dela como uma coisa meritória. Como é que São Tomás fala? É engraçado o jeito que ele diz assim, não vai ao inferno quem se defende. Né? É engraçado o jeito de impostar a coisa, dizendo, né?
é ok, né? Você tem o direito de fazer isso, mas isso não é uma coisa da gente se orgulhar e da gente considerar meritório, né? O meritório seria, de fato, a gente conseguir não ser violento, né? Então, assim, acho que foi Miranda que perguntou, né? Quando a gente fala do direito à vida, a gente está falando do direito que é um direito fundamental. E vou dizer uma coisa que parece estranha, mas é verdadeira, também não é um direito absoluto, né? Até porque existem razões pelas quais, né, o indivíduo pode decidir dispor da própria vida. Quando isso representa, por exemplo, uma ação de proteção e de cuidado dos outros, né? E pode ser considerado, inclusive, uma expressão máxima de caridade, quando é uma oferta da vida em vista da defesa de um outro. A gente tem nisso testemunhos belos de martírio, né, de decisão, né, de despreocupar-se com a própria vida em vista da vida do outro. E diga São Maximiliano Maria Kolbe, esses dias eu tive a oportunidade de voltar a Auschwitz, né, de visitar lá o bunker onde Maximiliano morreu, e a decisão dele foi de trocar a vida dele pela vida de um pai de família, né? A gente tem o testemunho de uma Jana Beretta Molla, né, que era médica e na sua gestação decidiu priorizar a vida do filho em detrimento da sua própria saúde, e de fato resultou a sua morte e a vida da filha amada. Então, assim, por mais que a vida seja um direito fundamental, é algo que pode se dispor, né? Quando a gente está falando de um valor mais fundamental. Se eu dissesse que a vida é um direito absoluto, eu tiraria o mérito do Marte, né? Porque se é um direito absoluto, eu devo sustentá-la em qualquer hipótese. E os mártires preferiram perder a vida do que ceder à idolatria, por exemplo, né? Então, assim, é um direito fundamental, mas não é um direito absoluto. Agora, a liberdade, né, enquanto faculdade, ela não pode ser assumida como direito absoluto pelas razões óbvias, né? Quer dizer, ela não é, né, na sua própria essência, ilimitada, né? E não deve ser, porque o homem também não é. Então, considerar uma liberdade uma realidade absoluta é perverter a própria liberdade. Então, uma mulher não pode ter direito sobre vida e sobre morte em relação ao próprio filho, independente das circunstâncias. Aliás, ninguém tem esse direito. É, a vida é de direito divino, né? E por conta disso não pode ser tirada sob pretexto algum. Então, são dois direitos que considero fundamentais, mas que limitados, né? Sobretudo a liberdade, por aquilo que é a própria condição do bem, né? Nós não temos a liberdade de escolher o mal. O princípio da liberdade diz que a gente pode escolher entre bens. Se eu sei o que é o mal, devo evitá-lo. Então, da liberdade de fazer o que quiser, né? A gente tem a liberdade para escolher bens. Um exemplo rápido, e com isso eu termino, né? Assim, se eu tenho lá na minha frente, né? Escolha aí entre os três o que você acha melhor, né? E a pessoa, segundo os critérios internos, vai escolher entre aqueles, né? Considerando que sorvete é uma coisa boa, né? Vai escolher entre bens, né? Agora, se eu tenho lá 1 litro de veneno, uma caixa de prego e um pote de sorvete de creme, eu digo coma uma dessas coisas, eu vou ter que escolher o pote de sorvete de creme, né? Mesmo que não seja o meu sorvete preferido, porque eu não vou mastigar prego e nem vou tomar o litro de veneno, porque eu sei que é mal. Então, se eu sei que é mal, né, não posso fazê-lo, e é uma expressão da liberdade que me limita, inclusive. Agora, se estou entre bens, escolho entre eles. Por isso, o mal nunca pode ser uma escolha e a liberdade está limitada aos bens. Excelente, Padre Eduardo. Muito obrigado. Antes do encerramento, com uma oração e uma bênção do Senhor, eu só vou passar rapidamente o cronograma aí, as próximas atividades da DC Brasília. 13, 14 e 15, o 1º de setembro, o primeiro retiro da DCE Brasília pregado pelo Padre Eduardo. Tá? 13, 14 e 15, nós daremos maiores detalhes e informações. 17, 18 e 19 de setembro,
nós teremos um simpósio sobre laicidade do Estado e liberdade religiosa aqui em Brasília, organizado pela CNBB com apoio da Arquidiocese de Brasília. Em outubro, 16 de outubro, teremos a palestra também com o Padre Eduardo, Gaudete et Exsultate, a santidade no mundo contemporâneo. E também em outubro nós teremos o 28º Congresso Mundial da Uniapac ADCE nas Filipinas, né? Então, periodicamente, já estamos no 28º, né? A ADCE que começou em 1931, depois chegou em São Paulo, aí pelo pai da Gigi, mais alguns empresários, em 1961, e aqui em Brasília, em 2016. Tá bom? Então, Padre Dia Eduardo, mais 20, uma de vez, muito 23 a 26, né, o João? Em Manila, de 23 a 26 de outubro. isso, de outubro, É exatamente. logo ali, né? É pertinho, mas Pertinho. vai valer a pena. É Estão todos isso aí. convidados. É isso mesmo, Gigi. Gigi, muito obrigado pela sua presença, ter participado conosco, né? Ter disponibilizado aí o Zoom da DCE Brasil. Padre Eduardo, mais uma vez, só temos a agradecer. Muito obrigado, sempre nos fazendo refletir bastante. E gostaríamos de pedir aí a sua bênção, né, nessa noite, para dormirmos como anjos. Muito bem, quero agradecer, né, a oportunidade também. São diálogos fecundos, eu acho, né? Gosto de fazê-los pessoalmente e também tete a tete, né? Dessa vez foi mais virtual, mas que bom também outras pessoas puderam participar conosco, né? E acho que isso também é importante, que a gente possa dialogar sobre esses princípios entre nós, né? Até para que a gente possa formar essa cultura, né? De bem que a gente precisa ter entre nós, essas alianças positivas em vista de um futuro mais fraterno, mais irmão, né? Agradecer a todos que tiveram aí a presença conosco, nosso abraço, nosso carinho e pedir que Deus nos acompanhe, né, nos ilumine também nos nossos esforços, porque isso também é interessante. O Papa Francisco disse, né, e acho que o Papa Bento falou também, né, que a política pode ser uma forma excelente também de caridade, né, quando ela é bem praticada, quando ela tem em si os princípios que estamos falando, né. Vamos pedir a Deus, sobretudo, que nós sejamos esses bons políticos, né, que trabalham em vista do bem da polis, né, do bem do povo, né, do bem de todos, né, e assim possamos construir também espaços de fraternidade, de justiça e de paz, né, e não tenhamos medo de falar dessas questões e nem de avançar também nesses temas tão importantes para a nossa convivência social. Então vamos rezar uma Ave Maria, pedindo à Mãe de Deus, ela que rezou Magnífica, né, que é um cântico tão bonito, de premissa mesmo, né, de acolhida de Deus e de superação também das diferenças no mundo. Vamos pedir à Virgem Maria que ilumine também a nossa vida, a nossa noite, e que através dela recebamos também as bênçãos que vêm de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele Ele está no está no meio de meio de nós. nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Né? Sigamos com coragem, com confiança, né? Diante dos desafios que temos, mas também com essa alegria bonita de sermos cristãos. Muito obrigado, Padre Eduardo. Obrigado a Um todos que abraço. participaram aí dessa webinar. Obrigado, Gigi, mais uma vez. E até a próxima. Boa Se noite. Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Boa noite.